Olá! Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de um material fascinante que recebemos. Uma apresentação sobre a conexão entre neurociência e educação. A ideia é explorar como o que sabemos sobre o cérebro pode, de fato transformar nossa maneira de pensar a aprendizagem. Exatamente. O material nos guia, assim, pela jornada do desenvolvimento cerebral, desde a concepção até a vida adulta, e como as experiências moldam essa estrutura que é, nossa, incrivelmente complexa. Vamos conectar esses pontos com a educação e alguns desafios comuns, né, como o autismo e TDAH. Parece uma jornada e tanto. A missão aqui é destilar as ideias mais importantes disso tudo. Então, por onde essa história começa? Pelo visto, bem cedo, né? Cedo mesmo. É impressionante que uma semana após a fertilização, já temos o embrião com camadas de células se diferenciando. Uma semana. Nossa. Sim. Aí, com 3 semanas, forma-se a placa neural, sabe? A base de todo o sistema nervoso central. E com 4 semanas, essa placa já se dobra, formando o tubo neural. Peraí, 4 semanas de gestação. Muitas vezes a pessoa nem sabe que está grávida ainda. Já mostra o quão delicado é esse comecinho, não é? Precisamente. É um período de vulnerabilidade, assim, imensa. O material ressalta aqui a exposição a fatores como álcool, certas drogas, ou mesmo desequilíbrios nutricionais nesse estágio inicial pode ter consequências duradouras na arquitetura cerebral. E, claro, impactar a aprendizagem futura. Entendi. E depois dessa formação inicial, o que acontece? O material fala de uma viagem dos neurônios. Como é isso? Sim, a partir de mais ou menos 1 mês e meio de gestação, até por volta dos 3 anos de idade, acontece uma explosão de atividade. Neurônios se multiplicam, se especializam e, migram. Migram? Eles literalmente viajam guiados por sinais químicos de áreas mais internas do cérebro para formar as camadas externas, o córtex cerebral. Pense nisso como, sei lá, operários construindo os diferentes andares e salas de um prédio complexo. Guiados por sinais químicos. O material até menciona um vídeo onde um neurônio parece sentir um hormônio de crescimento e muda de direção para segui-lo. É quase, assim, ficção científica. É a realidade do desenvolvimento, essa migração é fundamental. E esses sinais químicos incluem hormônios, fatores de crescimento são essenciais, claro, mas hormônios sexuais como testosterona e estrogênio também entram na jogada, sabe? Influenciando como as conexões se formam. Isso contribui, por exemplo, para algumas diferenças observadas em como cérebros masculinos e femininos processam informações, como na linguagem. Ok, os neurônios chegaram ao destino. E aí? Eles começam a conversar? Isso, eles formam conexões, as sinapses. É através delas que a comunicação acontece. Essa comunicação pode ser excitatória, tipo, passe a mensagem adiante, ou inibitória, algo como, pare aqui, não passe essa informação. E por que essa diferença é importante? Excitar e inibir. Porque aprender e se desenvolver tem tudo a ver com refinar essa conversa. A gente nasce com muitas conexões que excitam, que disparam sinais, sabe? Aprender a engatinhar, a falar, a prestar atenção, envolve não só criar novas conexões, mas crucialmente desenvolver essas conexões inibitórias. Elas nos ajudam a filtrar o ruído, a controlar impulsos, a focar. É a base neural do autocontrole e da aprendizagem organizada. Faz sentido. É como aprender a não só acelerar, mas também a frear, né? E essa comunicação é elétrica, química? Como é? Eletroquímica. Um sinal elétrico chega na ponta de um neurônio, libera substâncias químicas, os neurotransmissores, na sinapse, e essas substâncias alteram a carga elétrica do neurônio seguinte. Mas aqui vem um ponto surpreendente do material. Qual? O cérebro produz muito mais neurônios do que realmente vai usar. Cerca de 50% a mais. Metade a mais. Por quê? Isso parece um desperdício de recursos. Parece, mas é estratégico.
Ocorre um processo chamado morte celular programada ou apoptose, sabe? Especialmente nos primeiros anos de vida, até uns 3 anos. Cerca de 40% dos neurônios que foram produzidos acabam morrendo. 40%? Nossa. É uma espécie de controle de qualidade. Aqueles neurônios que não conseguem fazer conexões úteis, funcionais, eles são eliminados. Uma poda de neurônios? Exatamente uma poda. E ela é essencial. O material aponta que a falta dessa poda eficiente está associada a condições como o transtorno do espectro autista, o TEA. Ah, sim. Em alguns casos de TEA, o cérebro pode ser maior, com um excesso de conexões que podem gerar ruído e dificultar o processamento de informações sociais, por exemplo. A eficiência vem em parte dessa eliminação estratégica. Que insight poderoso. O cérebro se torna eficiente não só adicionando, mas também subtraindo. E essas conexões, elas mudam ao longo da vida? Ou ficam estáveis? Não, elas mudam sim. O número de conexões não é fixo. Depois dessa poda inicial, ele se estabiliza mais ou menos até os 25, 30 anos. Uhum. E depois começa um declínio gradual. Mas calma, isso não é só notícia ruim, tá? Ufa. Como assim? Menos conexões não é pior? Não necessariamente. Pessoas mais velhas podem ter menos neurônios ou sinapses, mas os circuitos que permanecem são, em teoria, aqueles que se mostraram mais eficientes e úteis ao longo da vida, sabe? Entendi. É a base neural da sabedoria ou da experiência. Talvez menos velocidade ou flexibilidade para aprender algo totalmente novo, mas mais assertividade naquilo que já se domina. E outro processo-chave aqui é a mielinização. Ah, a famosa mielina. O material descreve como uma capa de gordura nos fios dos neurônios, os axônios. Qual a função dela? Funciona como o isolamento de um fio elétrico. Essa capa de gordura, a mielina, permite que os impulsos nervosos viajem muito, muito mais rápido e sem perder intensidade. É fundamental para tudo, desde a velocidade de reação ao sentir algo quente até a rapidez do pensamento complexo. E de onde vem essa gordura? Da alimentação? Principalmente da nossa alimentação. Ácidos graxos essenciais são a matéria-prima. O material destaca a importância do leite materno, que é rico nesses componentes, né? E alerta para o impacto da má nutrição, especialmente na gestação e nos primeiros anos. Certo. Uma mielinização deficiente pode levar a déficits sutis, mas permanentes, na coordenação motora e na velocidade de processamento cognitivo, como mostram estudos de longo prazo citados. A nutrição inicial literalmente constrói velocidade do cérebro. Então, nutrição igual velocidade cerebral. Isso é direto. E essa mielinização acontece toda de uma vez ou por partes? Não. E isso é crucial. O cérebro não amadurece por igual. Áreas ligadas aos sentidos e movimentos básicos, como ver, ouvir, andar, essas mielinizam primeiro. Faz sentido. Depois, na adolescência, temos um grande desenvolvimento do sistema límbico, ligado às emoções e memória, o que talvez explique um pouco da intensidade emocional dessa fase, né? Com certeza. E por último, o córtex pré-frontal, nossa central de comando para planejamento, raciocínio complexo, controle de impulsos. Essa área só termina de se mielinizar e organizar completamente lá pelos 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, caramba. Quer dizer que, biologicamente falando, somos meio adolescentes por mais tempo do que a gente imagina? Em termos de maturação do córtex pré-frontal, sim. Nosso controle executivo leva tempo para estar totalmente, online. E durante todo esse longo período, o cérebro é extremamente plástico, moldável pela experiência. Existem as chamadas janelas de oportunidade ou períodos sensíveis. Períodos em que o cérebro está mais aberto para certos aprendizados? É isso, exato. O controle emocional, por exemplo, é muito influenciado pelas experiências nos primeiros 3 anos. Para a linguagem, a janela é mais ampla, mas a capacidade de distinguir e produzir os sons específicos de uma língua, os fonemas, é muito mais aguçada na primeira infância. Uhum.
Habilidades com números e símbolos começam a ter um período sensível por volta dos 3, 4 anos. Isso tem implicações gigantescas para a educação. Faz todo sentido que o material cita sobre estudos de economia da educação. O investimento com maior retorno social e individual é justamente na educação infantil, nesses períodos críticos. Sem dúvida. A experiência literalmente esculpe o cérebro. Neurônios e sinapses competem por espaço, sabe? Aqueles que são ativados repetidamente pela experiência se fortalecem, formam conexões mais robustas. E os que não são usados? Os que não são usados enfraquecem e podem ser eliminados. É outra forma de poda, a poda sináptica. O exemplo clássico nos estudos mencionados na fonte é o dos gatinhos. Se você priva um olho de ver luz logo após o nascimento, Sim, eu lembro desse. as áreas do cérebro que deveriam processar a informação daquele olho são invadidas pelas conexões do olho funcional e essa mudança pode ser permanente. Uau! A experiência molda até a estrutura física do cérebro. E não é só ver ou ouvir, certo? O ambiente social e emocional também conta muito, né? Conta e muito. O material é claro sobre isso. Ambientes de muito estresse, negligência ou violência na infância podem levar a um desenvolvimento cerebral menos ideal. O estresse crônico libera hormônios que, em excesso, podem ser tóxicos para certas áreas do cérebro, como o hipocampo, crucial para a memória. Nossa! Esses efeitos podem ser difíceis de reverter completamente mais tarde. E a questão do vínculo afetivo inicial. O material fala em imprinting. O que é isso exatamente? Sim, refere-se à importância da ligação segura e estável com o cuidador principal, geralmente a mãe, logo após o nascimento. Essa ligação, facilitada por hormônios como a ocitocina, parece fundamental para o desenvolvimento socioemocional. Entendi. Estudos citados com crianças adotadas sugerem que, embora a adoção seja imensamente positiva, adoções mais tardias, tipo depois dos 4 anos, podem apresentar mais desafios na esfera socioemocional. Por quê? Possivelmente porque aquela janela inicial para formar um vínculo primário seguro foi perdida ou interrompida, sabe? Entendi. E quando chegamos à idade adulta, o cérebro para de mudar? Fica estático? Não totalmente. Ele continua plástico, embora menos do que na infância, claro. Ainda produzimos alguns neurônios novos em certas áreas. É a neurogênese, Ah, sim. principalmente no hipocampo, ligado à memória, o que nos permite continuar aprendendo. Mas, em geral, com o envelhecimento, a perda de neurônios e conexões tende a superar a formação de novos. E, como a gente falou, o estresse crônico continua sendo um fator negativo, podendo prejudicar a memória e a saúde cerebral. Isso reforça a importância de ambientes escolares, de trabalho, familiares que promovam bem-estar, né? Se o estresse atrapalha até a memória, como uma criança vai aprender bem se estiver constantemente ansiosa ou assustada? Exatamente. O cérebro, sob estresse, prioriza a sobrevivência. Não há aprendizagem de conceitos abstratos. Mas vamos focar um pouco na linguagem, que é tão central para a educação formal. Como o cérebro lida com isso? Boa. O material fala da dominância do lado esquerdo para a maioria das pessoas, né? Com áreas específicas como Wernicke para entender o significado e Broca para organizar a fala ou a escrita. Mas o lado direito também participa, certo? Sim, o lado direito é crucial para a prosódia. Sabe quando a gente diz que não é o que você diz, mas como você diz? Uhum. O tom de voz. Isso, a prosódia é isso, o ritmo, a entonação, a melodia da fala, que carrega a emoção. O lado direito também ajuda na atenção espacial, que é importante para não se perder na página ao ler, por exemplo. Aprender a ler e escrever parece então uma operação cerebral bem complexa. Extremamente. Envolve conectar o símbolo visual, que é a letra, o som que ela representa, o fonema, e o significado da palavra. Ativa uma rede vasta de áreas cerebrais. Por isso, dificuldades no desenvolvimento da linguagem oral na primeira infância podem sim impactar a alfabetização mais tarde. É preciso construir essa base. O material até dá uns marcos de desenvolvimento que preparam para isso. Brincar com objetos pequenos para treinar foco por volta de 1 ano, controle de esfínteres a partir de 1 ano e meio, mostrando o controle inibitório, né? Sim, isso.
Envolvimento com música e organização, 2 anos. Brincar com letras e números, 3 anos. Entender relações espaciais, 4 anos. Tudo isso seria uma preparação. Sim, são habilidades que vão se somando e preparando o terreiro neural para a tarefa complexa da alfabetização formal, que geralmente acontece ali entre os 6 e 13 anos. Mas e quando esse desenvolvimento não segue o padrão esperado? É onde entram os transtornos mencionados, imagino. O material fala do transtorno do espectro autista, o TEA. Já comentamos sobre a possível ligação com a poda neural. Sim, o TEA parece estar ligado a diferenças no desenvolvimento neural, bem inicial, resultando em conexões atípicas e, às vezes, excessivas. Isso afeta principalmente a comunicação social, a interação, e geralmente vem acompanhado de interesses muito focados ou restritos e comportamentos repetitivos. Há uma forte base genética, como o material aponta. Outro muito falado na escola é o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O que o material diz sobre ele? Os sintomas principais são desatenção, hiperatividade e impulsividade, né? Mas é crucial que eles causem prejuízo real na vida da criança, em mais de um ambiente, tipo escola e casa. Não é só ser uma criança agitada. Certo, tem que ter impacto. Exato. Afeta cerca de 3 a 5% das crianças. Neurologicamente, parece envolver um funcionamento diferente em áreas como o córtex pré-frontal, aquela nossa central de comando, e os gânglios da base, que também ajudam no controle de impulsos e movimentos. Basicamente, há uma dificuldade maior na regulação da atenção e do comportamento. Entendi. É um desafio no freio cerebral, digamos assim. O material lista outros também, né? Como dislexia, descalculia. Sim, são dificuldades específicas. Descalculia é a dificuldade persistente com números e conceitos matemáticos. Disgrafia afeta a escrita manual, a parte motora. Dislexia é uma dificuldade específica na leitura, na decodificação das palavras e na compreensão, apesar de inteligência normal. A fonte menciona que exames de imagem mostram que pessoas com dislexia ativam menos certas áreas-chave do lado esquerdo do cérebro durante a leitura, áreas que conectam letras e sons. A apraxia envolve dificuldades no planejamento motor, podendo afetar a fala ou a escrita. Cada um reflete desafios em redes neurais específicas. Fica claro que entender essas bases neurológicas pode ajudar a abordar esses desafios de forma mais eficaz na educação, né? Sem culpar a criança ou o professor. Exatamente, muda a perspectiva de é falta de esforço para é uma diferença no processamento cerebral, o que abre caminho para estratégias de ensino mais adaptadas e inclusivas. Que jornada! Recapitulando rapidamente então, nosso cérebro é uma obra em construção por décadas, incrivelmente sensível às experiências, especialmente nos primeiros anos. Existem janelas de oportunidade, a nutrição impacta diretamente a velocidade de processamento e a experiência, incluindo o ambiente socioemocional, literalmente esculpe a estrutura cerebral. E até os desafios de aprendizagem têm raízes nessas diferenças de desenvolvimento neural. Acertei? Perfeito. Entender esses processos não é só academicamente interessante. Tem implicações práticas enormes para pais, educadores e, políticas públicas também. E isso nos leva a uma reflexão final que o material propõe e que acho poderosa. Sabendo do impacto profundo e duradouro das primeiras experiências e do ambiente na arquitetura do cérebro e no potencial de cada pessoa, como nós, como sociedade, poderíamos repensar e talvez priorizar de forma diferente o apoio e a educação na primeiríssima infância. É a grande questão, não é? Como garantir que cada cérebro em desenvolvimento tenha a melhor oportunidade possível para florescer, promovendo um futuro mais saudável e, quem sabe, mais equitativo para todos. Fica a pergunta para a gente continuar pensando. Uma pergunta essencial, sem dúvida. Esperamos que esta nossa conversa sobre o material tenha sido esclarecedora e, quem sabe, inspiradora. Até a próxima.